fé para hoje. Mateus 8, versículo 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Sabe que há uma grande coisa para acontecer agora? É que você parou para ouvir. Parando para ouvir, a Bíblia diz que a fé vem. Sabe, pastor Jorge? Fé está chegando nos corações. E chegando nos corações, a fé vai lhe fazer o que apraz. E a Bíblia diz que se nós ouvirmos e crermos com o coração, acreditar, credibilizar, inclinar os ouvidos, esse momento que você dá agora para ouvir sobre fé, e é a arma mais poderosa que você tem dentro de você. A ponto de não ser somente uma espada, uma arma de ataque, mas ela também é a sua defesa. Porque a Bíblia fala em Efésios 6:10 que nós temos que embraçar o escudo da fé, com o qual podeis apagar. Coisas estão chegando em você. Mas para isso, você precisa estar preparado. Precisa tomar um posicionamento em ver as suas vestes. Porque a Bíblia diz que nós temos que lavar as nossas vestes, pastor Jorge, no sangue do Cordeiro. Sabe, quando você olha para o Calvário, era você que deveria estar lá. Não era Jesus. Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si o quê? Dor. E não foi uma, não foi duas, foi todas as dores. E pelo seu movimentar, pelas suas pisaduras, cada vez que Jesus pisava, uma unção de cura se manifestava para chegar na sua casa. Eu não sei se você está acamado, eu não sei se você está hospitalizado, ou como essa mensagem, aonde vai chegar, eu não tenho noção de onde chegará. Mas eu sei que a fé que está sendo ministrada, manifestada, vai entrar na UTI, nos hospitais, nas áreas de oncologia, vai tocar no câncer, pastor Jorge, vai matar a célula cancerígena que está doente, a vida vai chegar na célula, o seu corpo vai voltar a funcionar perfeitamente, porque havia um corpo doente. O corpo daquela mulher, e a Bíblia fala que é a sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado, a palavra que eu estou a ministrar é Jesus chegando, pastor Jorge. Chegando, a fé, a palavra que eu estou pregando está chegando na sua casa, está vendo, a Bíblia diz que vendo Jesus, a sogra de Pedro acamada. Viu acamada. E o que eu acho interessante é que Jesus, como um bom observador, a palavra, a Bíblia diz que ela é carregada de poder e ela é veloz. Ela é viva e eficaz. É o próprio Jesus. Viu? Entrou. Tendo entrado, viu? A palavra você abriu para ela entrar. A palavra agora está vendo a sua dificuldade. E sabe o que é que acontece?
a manifestação do que ela está vendo, esse problema, essa dívida, essa escassez. A palavra está vendo a escassez, o tamanho da escassez, pastor Jorge, que alguém está vivendo em uma dívida que parece que nunca vai acabar. Mas eu quero que você concorde. Diga para essa dívida agora: a palavra que é Jesus, dívida, está lhe vendo. E esse que entrou, que é a palavra, entrou, não vai só confrontar, mas vai botar para fora. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus tomou-a pela mão. Quando você se depara com alguém enfermo, ele quase não tem atitude de manifestar alguma coisa para você. E sabe o que é que acontece? Ele tocou na mão, a palavra tocou na mão, o próprio Jesus que está entrando na sua casa tocou na mão, e a febre o deixou. Eu não estou pregando uma heresia. Eu estou mostrando para você que por você ter ouvido a fé que vem, a fé é o próprio Jesus chegando como a palavra, porque a Bíblia diz que ele é o autor e realizador da sua fé. Sabe o que ele vai fazer hoje aí? Simplesmente concordar com você. Concordar com você. Ele não vai aí para discordar do que você não espera. Davi disse assim: Senhor, eu nunca esqueci essa palavra. Está lá no Salmos 119, versículo 5. Não, aí é 16, eu não me lembro. Isso assim: lembra-te da palavra que tu deste ao teu servo e tenho feito esperar. Quantos estão conhecedores da palavra, pastor Jorge, esperando uma promessa? A promessa é que está esperando você. Eu vi alguém falando das vasilhas. Aquela mulher que precisava de uma multiplicação, precisava do azeite. O azeite era a provisão, a parte de Deus. Mas ter onde colocar o azeite, pastor Jorge, era a parte da mulher. Por isso que eu disse no programa anterior que o que cabe a mim fazer? A mulher do fluxo do sangue, ela coube a ela a falar para si. E o que está faltando para você é falar. Mas você pode dizer: pastor Marcelo, eu tenho falado. Mas não é falar qualquer coisa. Não é somente repetir o que você ouve de alguém. Porque a Bíblia fala que aquela mulher ela não repetiu o que alguém falou. Ela ouviu falar e ela criou sua própria fala. O seu milagre começa com a sua própria fala. Paulo disse: eu creio, por isso eu falo. Eu estou pegando na tua mão, incentivando você a ir mais adiante. A não só viver como Ezequias, que recebeu uma palavra de sentença do próprio Deus porque ele já estava doente. E o profeta Isaías chega até eles assim: coloque a tua casa em ordem. A advertência de que não perca a sua salvação em Cristo. E ele vai diante de Deus como um ato de humilhação. Agora nada mais para Ezequias. Ezequias se via. Talvez você ainda não manifestou um milagre, porque você ainda está atrelado a coisas, confiando em coisas. Não.
o meu médico tem razão. Mas sabe que ele já disse que ele já não pode fazer mais nada? Ele já disse que para ele já fez tudo o que podia. Não chegou um médico para dizer aquilo para aquele rei. Mas chegou um profeta para expor a situação da vida dele. Querido, eu sei que há um grande desafio em mim e você. Organizar a própria vida. E eu ouvi muito um homem falando, muitos conhecem, e ele dizia uma frase que choca, incomoda, deixa você desconfortável. Eu não vi, pastor Jorge, na Bíblia, Deus colocar ninguém no conforto. Quando ele quis que alguém assumisse alguma coisa, ele primeiro colocou no desconforto, no ajuste, no trabalhar, no criar hábito. E sabe que quem mais faz criar hábitos maravilhosos em mim e você? É quando você está na mão do inimigo. Tem muita gente correndo do inimigo. Mas Davi descobriu que era na casa do inimigo que ele ia ter a preservação da vida dele. E olha que a Bíblia, eu ainda não vi ninguém dizer, pastor Jorge, que foi Deus que mandou Davi para a casa do filisteu. Eu não sei que direção Davi tem, que sensatez, de que o único lugar para se esconder de alguém que ele considerava como um pai, que era Saul, ir para a casa do filisteu. E olha que ele chega com fingimento. Davi não chega com verdade na casa do filisteu. Ele chega se escondendo. Alguém logo descobre, diz assim, Davi está aí. Como ele era um homem muito perigoso, de muito valor, o rei disse, vou trazer ele como aliado, porque ele conhece tudo do reino. E quando ele chega, que alguém traz Davi à presença do rei, a Bíblia diz que ele dá uma de louco. Finge. Você não vê um perfeito na Bíblia. Por isso que eu não procuro mais perfeição em ninguém. Eu já tenho as minhas imperfeições para tratar, irmão. Eu me alinho. Eu pego aquilo que o Marcos, o João, o José, o Pedro, que está em ascensão, está ministrando, acrescento para a minha vida. Mas no dia que um deles falhar público, a sua fraqueza vir a público, eu vou estar ali para dizer, Deus, tenha misericórdia. Porque poderia ser eu. Uma vez alguém manifestou um escândalo na cidade e todo mundo a cochichar, a falar, pastor Jorge. E alguém veio perguntar a mim, eu disse, Deus falou alguma coisa para você? Porque as pessoas procuram aqueles que têm uma vidazinha a mais de oração, a gente vai para o monte, é que a gente ora 24 horas. Não, mas alguém veio me perguntar, o que você acha? E eu já tinha uma resposta para dar, porque fui conversar com Deus quando soube do assunto. E Deus falou assim, poderia ter sido você. Qual tipo de conversa que você gostaria que alguém trouxesse a você, sobre você? E aí a gente começa a estancar uma coisa que é própria daquele que não consegue corrigir a própria vida. É andar na satisfação da fofoca. Quando você para cuidar da sua própria vida, você não consegue mais olhar nem para o lado e nem para o outro. Você sabe que um atleta pouco ele está nas redes sociais? Porque isso vai o atrapalhar no seu desempenho? E talvez você não observe que a falta de desempenho na sua vida diária, em fé, em conquistar algumas coisas, está no ambiente
aonde você vive. Aquele primeiro WhatsApp que chega como áudio recheado da vida de um outro alguém, que lhe deixa entusiasmado e confortável. Isso é um manjar de Satanás. E você não percebe. E você desfruta, porque eu também já desfrutei, pastor Jorge. E quando eu percebi que eu fiquei bem para trás, mas muito para trás, isso afeta até a sua aparência, o seu apresentar nos lugares que você precisa. Você está tão despreocupado que isso lhe torna despreparado para as oportunidades da vida. A vida está lhe proporcionando algumas oportunidades, mas é você mesmo que fecha a porta. É uma palavra até desagradável para quem não está maduro para entender que algumas portas são nós que fechamos mesmo. Nós vamos nos lamentar sem perceber que aonde ainda continuamos não é culpa de ninguém. O seu inimigo coopera, sabia disso? A Bíblia diz que todas, e o seu inimigo está lá junto, está rolado. Está escrito lá, aquele inimigo que você diz que tem, foi o que mais lhe preparou para chegar perto de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos dar presente a quem nos persegue. Manda elogiar. E quantas das vezes eu estava com muito desejo de difamar, de jogar pedra, de fazer alguma coisa. E Deus diz, epa, para por aí. A mim pertence a vingança. E o mundo diz que vingança é um prato que se come frio. E Deus não está na frieza. Deus está em uma situação muito calorosa. A Bíblia diz que nem seja morno e nem seja frio. Você precisa se aquecer nas coisas do Espírito. E a Bíblia diz que as coisas do Espírito é vida. Você tem uma escolha hoje. Continuar como está. Eu disse uma vez a um amigo pastor, eu disse que a acomodação é um banquinho que Satanás nos coloca para sentar. Querido, nós precisamos parar, fazer uma lista, principalmente das nossas confissões, porque nós temos aprendido que a fé entrou, você abriu, mas você precisa preservar a unidade da fé. Eu encontrei esse texto e demorei tanto a entender ele. Efésios, se eu não me engano, capítulo 4, unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Eu tenho sido muito questionado, porque algumas atitudes que eu deveria fazer e não tomo. Mas sabe que você tem dois ouvidos, chamamos de orelhas, 2 olhos e uma boca. Deus sabia o que estava falando. Ele multiplicou uma coisa que você deveria fazer. Você tem que ouvir mais. Eu fechei muitas portas porque não entendia nem o que ouvia. E talvez você tenha uma deficiência. Isso é uma ansiedade desenvolvida há anos. Por causa do meio que você vive. O meio, você precisa entender que o meio é soberano. Saia um pouquinho do meio. Enxergue de fora. E veja que o meio que você vive é um meio muito confuso. Um meio que ninguém nem consegue estabelecer uma comunicação sadia. Querido, tem muitos casamentos que foi Deus que uniu, mas que porque falta ouvir. E uma das coisas que mais nós homens erramos é porque não somos bom ouvinte. A mulher está ali falando, dizendo, e sempre tentando,
ganhar a sua atenção, querido, você precisa mais parar para ouvir. E uma das coisas que eu mais fui tocado, pastor Jorge, foi porque eu nunca ouvi. Você lembra o que eu falei? Isso é próprio de mulher. Querido, se você não consegue ouvir a sua mulher, imagine o Espírito Santo. Eu não consigo mais acreditar que você é um homem espiritual se você não ouve sua mulher. Porque ela é como o segundo Espírito Santo. Diz uma historinha por aí, e é fato e é verdade. E eu não sou daqueles que dizem assim, eu não sei porque Deus está me dizendo esse negócio. Não, porque eu errei aí. Eu errei em não ouvir. E as pessoas dizem muito, elas falam muito, que me fugiu, mas eu vou continuar falando a respeito disso. É um dizerzinho que me fugiu a memória agora. Mas pronto, lembrei agora. Que desde o dia, quando eu era solteiro, eu achei que eu não tinha erro. Depois que eu casei, eu acho que eu só vivo errado. A mulher começa a cortar os extremos de amizades, de formas de gasto, de ciclos que a gente, de empregos que não cabe mais em nós, de chegar a mim e a você, assim, meu amor, você pode crescer mais aqui. Você tem essas habilidades. Querido, se você ouvir mais a sua mulher, você vai provar para o Espírito Santo que você está pronto para ouvir ele. Se eu estivesse hoje no Verbo da Vida pregando, eu ia ouvir um glória a Deus bem grande lá, de muitas mulheres. Quando eu chego em algum lugar para ministrar na vida, na Chuchu, Vida em Cristo, as irmãs dizem assim, eu gosto de ouvir o Senhor, porque o Senhor fala diretamente o coração dos homens. E sabe como é muito importante? Você parar para ouvir? Simplesmente silenciar. Mesmo como diz o pastor Cláudio Duarte, mesmo não entendendo agora, porque a própria Bíblia diz assim, Jesus assim, o que eu faço hoje, tu não entendes, mas entenderás depois. Agora você imagine, você ali ouvindo sua mulher, sem entender nada, sem compreender nada, mas só pelo fato de você ouvi-la, já é uma grande conquista dentro do seu casamento. É uma grande coisa. Mas você pode sair dali, Senhor, eu não entendi nada o que a minha mulher falou. Eu estou confuso até na fala da minha mulher. Aí o Espírito Santo vai fazer você interpretar tudo que ela falou. Porque ele é aquele que sabe dominar muito bem a linguagem humana. Meu amado, tua mulher só quis dizer que aquele cara que você está achando que ele é o cara, ele não é o cara. Ele é um enganador. Eu já agucei nela o senso de proteção para o lar, porque você está correndo desesperadamente para envolver finanças, para envolver até o relacionamento, e o diabo entrar por essa porta de um amiguinho que você nem conhece quem é, só porque o cara veio mostrando algumas facilidades na vida para você crescer, para você trabalhar menos. Essa conversa ela é corriqueira na internet. Trabalhe menos e ganhe mais. Sabe que quem vai ganhar mais vai ter que trabalhar mais? Se vai gerenciar pessoas, vai ter que trabalhar mais. Não tem outra alternativa. Eu não vejo ninguém na internet aqui de beleza. Você se ilude. Porque quanto mais ele ganha audiência, quanto mais ele ganha seguidores, mais ele vai ter que ocupar, pastor Jorge, o tempo dele. Por mais que ele grave 10, 15 vídeos para lançar, ele já está em diversos lugares, que a gente vê esse povo, em diversas coisas, com a agenda lotada. Aí Salomão diz assim, e tudo isso é correr atrás do vento. Quando você tiver o que é necessário, irmão, se contente. Nós temos visto um povo ensinando a outro povo. E muitos pastores hoje em dia não conseguem mais se contentar com o que tem. Eu quero abençoar a sua vida
em nome de Jesus. Pai, a palavra entrou, que é você, Jesus. Você é a palavra que entrou no coração, na casa, nesse ambiente, que cura, que levanta e que transforma. Eu abençoo essa vida em nome de Jesus, porque fé é para hoje.